advogado em contacto de baixo risco, e aqui está esta noite. Boa noite a ambos. Boa noite. Ditou o sorteio que comece Marcelo Rebelo de Sousa e que termine André Ventura. Marcelo Rebelo de Sousa tem à sua frente um candidato que é uma ameaça à democracia? Ora bom, primeiro cumprimento. Depois cumprimento o Sr. Deputado André Ventura. A Providência Divina quis que eu estivesse aqui. Então ainda Estava com dúvidas sobre a Providência Divina, o que é que ela queria que eu estivesse aqui. Que não fosse à distância. Não foi quase providencial, foi mesmo providencial estar aqui? Não sei. Isto é para utilizar a expressão da intervenção para que percebamos, nas redes sociais. Uma resposta de Marcelo Rebelo de Sousa a um tweet hoje de André Ventura. Sigamos. Tem à sua frente um homem que é uma ameaça à democracia ou não? Sabe que os eleitores escolhem, os partidos existem e, portanto, partido legalizado, líder de partido legalizado, por definição, é aceito pela democracia. A democracia, assim, é compreensiva. E, portanto, não há ameaças relativamente a deputados de partidos eleitos pelo povo. Então, quando o senhor, na sua apresentação da recandidatura, disse que defende a democracia liberal e não a iliberal, que não é democrática, estava a referir-se a quem? Está-me a referir a várias experiências que há aí pelo mundo de democracias que são iliberais, no sentido de que formalmente são democracias, mas depois na prática não há separação de poderes, não há respeito à independência do poder judiciário. Isso, infelizmente, há muitos exemplos e é isso que não é o que a Constituição prevê, não é o que nós queremos para a democracia em Portugal. E, portanto, tolera ou aceita abertamente um partido como o Chega, o seu líder André Ventura, e esta candidatura à presidência? Aceita e tolera as posições mais diversas de quem contesta determinados princípios daquilo que está contido na Constituição. É assim, é a diferença entre a democracia... correta ou é a sua convicção? Não é a minha convicção. A democracia tem essa força, que não tem a ditadura. Para a ditadura, uns são bons, outros são maus. Há os puros e os impuros. Para a democracia, é realmente aquilo que a caracteriza é a generosidade, a aceitação, a diversidade e a integração. André Ventura, boa noite. O senhor, enfim, não sei se quer reagir a estas palavras de Marcelo Rebelo de Sousa logo para o arranque. Não, apenas dizer, antes de mais cumprimentar também, e cumprimentar os telespectadores e o candidato, presidente e candidato Marcelo Rebelo de Sousa, e dizer que de facto há uma coisa que temos que dizer, é que há aqui uma diferença que marca uma ruptura com outras candidaturas nestas eleições presidenciais, que nas várias estações televisivas têm dito que a primeira coisa que vão fazer é ilegalizar o Chega. Só falta dizer prender o André Ventura, mandá-lo para Peniche ou para outro sítio qualquer. E, portanto, esta é uma diferença de facto grande. Isto não quer dizer que eu me reconheça em muita do que foi a ação e o pensamento do candidato Marcelo Rebelo de Sousa. Mas há aqui uma diferença que marca uma visão de facto liberal, que não é a visão que tem tido Marisa Matias e Ana Gomes, que só falta dizer para me prenderem. O senhor, depois daquele debate mais confuso com João Ferreira, disse que veio para não deixar pedra sobre pedra deste sistema podre e corrupto que nos governa. Portanto, quer agitar as águas, penso eu. Sim, sem dúvida. Mas sabe que a característica que os portugueses menos apreciam num presidente é ser um agitador. Não estará na eleição errada? Não, creio que não. Uma outra sondagem mostrava que o que os portugueses valorizam em mim é a capacidade de ruptura, a vontade de fazer uma ruptura. Claro, e eu acho que nós temos que fazer uma ruptura. O que temos visto em Portugal é grave demais. Vimos isto agora com o caso da Ministra da Justiça, mas podemos ir mais longe. O que aconteceu em múltiplos casos em Portugal, com o Ministro da Administração Interna, o que aconteceu com o caso de Tancos, o que aconteceu com vários ministros, ainda agora com o caso do hidrogénio, na mesma situação, mostram que este regime precisa de uma limpeza. E é esta limpeza que eu digo que é preciso fazer. Nós não podemos ter, e aqui eu aponto responsabilidades ao candidato Marcelo Rebelo de Sousa, o que aconteceu de um governo que substitui o Presidente do Tribunal de Contas, que afasta a Procuradora-Geral da República, sabendo todos nós, e acredito que saiba o candidato Marcelo Rebelo de Sousa, que isto é um polvo que está a asfixiar a democracia e nada fez para o impedir, eu só posso ficar desapontado, à direita, com a candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa. E, portanto, é essa limpeza que eu quero fazer. É uma luta sem tréguas contra esta cumplicidade, esta teia que está a asfixiar a liberdade das instituições. Então vamos fazer esse balanço, tentando, obviamente, equilibrar os tempos. Marcelo Rebelo de Sousa, o senhor, de facto, tem esta crítica, não só de André Ventura, como de outros setores da sociedade, não ter reconduzido Joana Marques Vidal, Vítor Caldeira, apesar de considerar que fizeram um bom mandato. A questão é, politicamente, estas decisões não são um mau sinal para a sociedade. Então, substitui-se quem deu provas de ser
competente, não está a dar um sinal errado a quem, de facto, valoriza o mérito e acha que ele deve ser reconhecido? Primeiro, deixe-me, aproveitando a deixa do que disse o Sr. Deputado André Ventura, dizer que há uma diferença entre nós. Representamos direitas diferentes. Eu sou de uma direita social. Sendo direita social. Se reconhece na doutrina social da Igreja, no Papa Francisco, na preferência pelos pobres, pelos explorados, pelos oprimidos, pelos dependentes, e, portanto, que tem posições, do ponto de vista social, que são posições que são diferentes de uma direita securitária, de uma direita do medo, de uma direita dos que dividem uns dos outros. Eu pertenço a outra direita. Bom, depois, em segundo lugar, o papel do Presidente é ser aglutinador. Eu candidato-me a ser Presidente da República como Presidente da República. Eu não sou líder partidário. Eu não faço das presidenciais umas primárias das legislativas. Nem eu. Portanto, eu não tenho várias agendas ao mesmo tempo. Sou Presidente de um partido, já fui. Vamos à questão que levantou. A questão que levantou é a seguinte. A questão não é essa, a questão é não, sem todos os considerantes que já deu. A substituição de quem fez mandatos ótimos. Claro. É verdade. A Provedora de Justiça, Joana Marques Vidal, o Presidente do Tribunal de Contas, Vítor Caldeira. Muito bem. A sua substituição não travou o combate à corrupção? É no fundo isso que as pessoas dizem. Não veio enfraquecer as instituições, não veio debilitar a luta contra a corrupção. Eu digo, não. Num caso como no outro, mandato único. A Procuradora, aliás, reconheceu o que eu digo, ela disse logo no início do seu mandato. E o que aconteceu foi que, com uma nova Procuradora, como com o novo Presidente do Tribunal de Contas, nós assistimos o quê? Avançaram processos. Avançaram Operação Marquês, Operação BES, Operação Lex, o caso de que já está em julgamento, tudo isso avançou. E essa é uma prioridade. Não é por acaso que, quando eu entrei, um dos primeiros gestos foi ir apoiar o TCIAP, nunca o Presidente da República tinha estado no TCIAP, apoiar a Procuradora-Geral da República. E quando veio nova Procuradora, exatamente o mesmo. Tal maneira que um arguido conhecido, no dia seguinte a eu ir dar apoio ao Ministério Público, me acusou de eu estar a fazer campanha contra ele, defendendo uma eventual acusação dele pelo Ministério Público. Deixe-me dar a palavra a André Ventura para responder, até porque... Enfim, sobre a relação dos mandatos, para mim é claríssimo o seguinte. Joana Marques Vidal estava a fazer um trabalho extraordinário. Tínhamos pela primeira vez um primeiro-ministro que tinha sido preso, um caso gravíssimo, tinha colocado em causa todo o espectro político português, milhões, estamos a falar de milhões, estamos a falar de um primeiro-ministro que destruiu a economia portuguesa, uma crise enorme. Joana Marques Vidal teve essa coragem, nenhum outro procurador anterior tinha tido. E se é verdade que o Governo tem aqui responsabilidades, o Presidente tinha aqui um papel a desempenhar. E refugiou-se num papel formal, que é dizer, bom, eu sou a favor do mandato único, mas eu vou recordar. O que é que o senhor em concreto faria? Eu certamente permitiria e fazia força para que renovasse o mandato, como o Tribunal de Contas, exatamente a mesma coisa. Agora, eu quero recordar que em 2018 foi reconduzida pelo Governo a Inspetora-Geral da Administração Interna, a doutora Margarida Blasco. E aí não vi ninguém dizer que só pode fazer um mandato. Mas eu já apontei esta incoerência ao Governo, não é diretamente do candidato Marcelo Rebelo de Sousa, mas como Presidente ele tem que olhar para o que o Governo está a fazer. Mas eu, sobre a questão da direita social e securitária, gostava de mostrar ao candidato Marcelo Rebelo de Sousa esta fotografia, para ver se ele se recorda disto. E gostava de perguntar-lhe se ele se recorda desta fotografia. Sim. Ora, esta fotografia mostra tudo o que a minha direita não é. Nesta fotografia, o candidato Marcelo Rebelo de Sousa juntou-se com bandidos, um deles é um bandido, verdadeiramente, que tinham atacado uma esquadra policial. E quando o presidente Marcelo Rebelo de Sousa foi ao bairro da Jamaica, foi visitar os bandidos, não foi visitar as polícias. Eu represento a direita, não a direita que está de mãos dadas com o Partido Socialista, mas a direita que nunca vai deixar os polícias, as forças de segurança estarem sozinhas. E esta fotografia não engana, porque esta fotografia que está aqui, eu creio que o candidato Marcelo Rebelo de Sousa reconhecerá a veracidade da fotografia, não foi tirada depois na esquadra de polícia. Foi tirada só, entre aspas, e vão-me desculpar a linguagem, à bandidagem. E, portanto, talvez seja aqui uma diferença entre nós. Eu não tenho medo de ser politicamente incorreto, de lhes chamar os nomes que têm que ser chamados e de dizer o que tem que ser dito. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa, e agora candidato, gosta de dizer da direita, mas, na verdade, quer estar de mãos dadas com o eleitorado do Bloco de Esquerda, do PCP, do PS, e depois dá nisto. Dá em fotos como esta, que eu acho que ninguém à direita pode ficar feliz de a ver. Pode responder? Ora bom, a minha direita é uma direita social. É uma direita que não distingue os portugueses entre os bons e os bandidos. E com os bandidos não nos damos. Mas há bandidos. E não vamos a bairros de bandidos. E todos os que vivem nesses bairros são bandidos.
Isso é o contrato da inclusão. Isso é o contrato do que deve ser um candidato presidencial. Um candidato presidencial deve ser um integrador. O separar logo os bons e os maus. Ainda ninguém foi condenado. Ainda não há nenhuma decisão da Justiça. Mas nem foi ver. E eu fui lá, como fui em muitos outros bairros, para mostrar que o Presidente da República não tem medo de ir a qualquer dos bairros, vai tão depressa a bairros de ciganos, como vai de africanos, como vai daqueles que não são, vai de europeus os mais variados. Esqueceu os polícias. E vai e não discrimina. E eu fui lá e não disse uma palavra sobre o que se tinha passado. Fui falar daquilo, não é um caso de polícia. Deu um sinal político. A Jamaica é um caso social. Mas deu um sinal político. É um caso social. É um caso de injustiça social. Mas não deu um sinal político. E é desse caso de justiça social que um Presidente da República não pode divorciar-se. Não pode. Deu um sinal político. Eu tive muitas fotografias em esquadras de polícia. Mas nesta não. Outras. Mas tive em esquadras de polícia. Eu acho que devia ter ido. Agora, foi uma esquadra ameaçada. Ali, eu sei o que é que chefe de Estado de países com naturais seus, vivendo lá, porque havia cabo-verdianos, angolanos e ciganos, o que é que eles me disseram e o que se disse nesses países e o que se pensou sobre Portugal. E eu disse, não, nós não discriminamos, nós incluímos, nós integramos. E isso para si foi mais importante do que os portugueses? Não foi mais importante, os outros chefes de eles Estado são tão importantes porque são portugueses. Essa distinção diz tudo sobre si. Não diz tudo sobre Portugal é feito, ó Sr. Deputado, Portugal é feito desde sempre de povos que vieram de germânicos, da África, vieram de todos os pontos do mundo. Não há portugueses puros, não há portugueses puros e impuros. E um Presidente da República não pode distinguir entre portugueses puros e impuros. Não pode. Temos que dar o tempo. Não pode. Dá votos, mas não pode. Pode dar votos a uma minoria muito minoritária, mas não pode. Posso falar? Faça favor? Não pode. Pode falar. Pode falar. Muito bem. É que isso não é ser verdadeiramente presidente dos portugueses de bem. É a velha conversa do presidente de todos os portugueses. Mas esta foto, Sr. Presidente, eu admito isso, sabe? Eu nunca vou ser presidente dos traficantes de droga, nunca vou ser presidente dos pedófilos, nunca vou ser presidente dos que vivem à conta do Estado, com esquemas de sobrevivência paralelos, enquanto os portugueses de bem pagam os seus impostos, todos os dias levantar-se de manhã à tarde para os pagar. E o que fez aqui não tem nenhuma justificação com qualquer chefe de Estado estrangeiro, nem com o que se pense lá fora, nem cá dentro. Um Presidente da República, na minha perspectiva, antes de mais, tem que dar um sinal a esses portugueses, porque foram esses portugueses, são esses portugueses que sustentam a economia portuguesa, são esses que sustentam Portugal. Muitos destes indivíduos vieram para Portugal para beneficiar única e exclusivamente daquilo que é o Estado Social e daquilo que o Estado lhes pode dar. E o Sr. Presidente diz aqui que acha normal ir a um bairro destes porque lhes não iam dizer que vivem lá ciganos ou vivem lá afrodescendentes, etc., mas não era capaz de dar o sinal à polícia de que estava ao lado deles. E eles tinham sido agredidos e atacados. Quer dizer, quando nós não somos capazes de dar a órgãos de soberania, à polícia e a outros sinais de que estamos ao lado deles, estamos ao lado de quem? O politicamente correto será que o verga tanto que é impossível dizer hoje que deveria ter ido àquela esquadra de polícia e estar ao lado dos homens e mulheres que fazem segurança neste país? Pergunto-lhe, gostava honestamente que me dissesse isso. Eu fui se não está a várias esquadras de polícia. Mas é esta. Digo-lhe esta. Digo-lhe esta. Fui a várias esquadras de polícia. É esta, Sr. Presidente. Não, sabe que eu não distingo entre portugueses. Eu sou o presidente de todos os portugueses. Sou presidente dos desempregados, dos pobres, dos imigrantes. Sou presidente daqueles reformados pensionistas que não são os que trabalham, para os que não trabalham, mas já trabalharam. Eu sou presidente daqueles que até eventualmente condenados por crimes. Por isso é que eu não aceito a pena de morte. Por isso é que eu não aceito a pena de prisão perpétua. Mas devia. Não devia. Sá Carneiro não aceitou. O Papa João Paulo II não aceitou. São os seus exemplos. Sim, não aceitaram. Mas o Papa João Paulo II perdoou aquele que atentou contra ele. Certo. Está cá fora. Sá Carneiro, no projeto de revisão constitucional em que eu colaborei com ele, foi taxativo. Pena de morte, pena de prisão perpétua. Eu sei disso. Isso é inaceitável. Eu sei disso, mas não me deixe sair desta questão que é, compreendo tudo na base das referências que faz, mas quando eu olho para um caso como o do Pedro Dias, que matou um casal que ia para uma consulta de fertilidade, quando eu olho para um casal como a mãe da Joana, que matou a filha e deu de comer aos pobres, aceita a pena de morte e a pena de prisão perpétua. Que estas pessoas não deveriam ver a luz da liberdade. Aceita a pena de morte, André Ventura? Não aceita a pena de morte. Para que fique claro. Mas aceita a prisão perpétua. Aliás, eu acho muita graça à questão de que prisão perpétua foge à democracia. Nós aqui ao lado, agora em Espanha, temos prisão perpétua. Alguém vai dizer que Espanha não é uma democracia? Nós em Inglaterra temos prisão perpétua. Nós na Alemanha temos agora prisão perpétua e tivemos para uma enfermeira que matou dezenas de doentes
Qual era em Portugal? O que é que lhe acontecia? 10 anos, 15 anos, estava cá fora, refazia a vida, tudo tranquilo, e os outros que paguem mais na prisão ainda estávamos a pagar para ela, quando chegasse cá fora era uma pessoa fantástica. O que eu não aceito, Presidente e candidato Marcelo Rebelo de Sousa, é que casos como este, os Pedros Dias desta vida, nós lhes andemos a pagar as prisões, virem cá para fora ao fim de 2, 3, 4 ou 5 anos e brincarem com os portugueses. Eu sou fã da prisão perpétua, mas deixe-me só para terminar Para dizer terminar isto. e temos de avançar para outro balanço. Eu não concebo um país que, quando há um crime de violação grave, eventualmente violação seguida de homicídio, em Portugal haja 3 ou 4 anos de prisão e o mesmo crime em Inglaterra seja de prisão perpétua. É uma brincadeira de justiça que temos aqui, portanto não há referências nenhumas, nem Sá Carneiro, nem o Papa, nem ninguém que me convença do contrário. Então deixe-me só terminar para fechar esta questão da prisão perpétua, porque é que não faz qualquer sentido, no seu entender, Marcelo Rebelo de Sousa? Não faz qualquer sentido, por uma razão muito simples. Eu sou católico. Eu também sou. Eu sou católico. Eu também e sabe que para um católico, para um cristão, é possível a conversão até o último segundo. Por isso é que propomos uma pena até o revista, último segundo 25 a 25 ninguém está anos. condenado definitivamente. Mas O Papa João Paulo II deu esse exemplo. Francisco Sá Carneiro lutou contra a prisão perpétua. É uma conquista. Mas qual é o problema de uma prisão humanidade. perpétua revista de É um 25 problema a de 25 dignidade anos? da pessoa. Não, mas revista de 25 é um problema a de 25 dignidade anos, da pessoa. como é em Espanha. Nós Como é em podemos Espanha. encontrar. Em Espanha é assim. Nós podemos E é um país encontrar católico. alguns países com esse exemplo. Na Europa a maior parte. Fica claro. Não é a maior parte. É a maior parte. Não é a maior parte. É a maior parte. Fica Não clara é a a vossa Alemanha, posição. Inglaterra. Marcelo Rebelo de Sousa, André Vários Ventura, países da Europa. avançamos. O André Ventura diz que, enfim, além de fazer críticas ao atual presidente e recandidato, que ele está completamente desacreditado à direita, tem sido muito crítico da relação de proximidade em nome da estabilidade com o governo. Pensa que, num segundo mandato, o poder da palavra do presidente Marcelo Rebelo de Sousa terá muito menos força? Tem vindo em perda depois do primeiro mandato da tal colagem que denuncia? Eu espero que não haja um segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa. Mas se houver, o que eu espero é que o candidato que se disse do centro-direita e que passou os últimos anos a desacreditar o centro-direita, o PSD e o CDS, na altura e agora o Chega, ainda agora, quando foi a inauguração, as cerimónias de Natal, eu não estava presente e o candidato referiu que o Parlamento conseguiu integrar as forças não democráticas. Não disse as forças não democráticas. Disse. Não disse isso. Estava-se a referir a mim. E, portanto, mais vale assumir isso do que depois estarmos aqui a fingir que não sabemos o que é que estamos a falar. Mas este é o mesmo candidato presidencial que disse que Centeno ficará para a história e que o legado dele deverá ser respeitado. Ou que disse que o legado de António Costa é um seguro de vida porque é muito credível e muito bom. Quer dizer, eu respeito a posição de Marcelo Rebelo de Sousa. Eu não acho. O que eu me pergunto é, será que alguém à direita do PSD, do CDS, do Chega, da Iniciativa Liberal, pode em consciência votar Marcelo Rebelo de Sousa quando teve leis que devia ter votado e não votou? Outras que votou e não devia ter votado? Outras que esteve permanentemente ao lado do governo. Disse que o governo fez o que pôde nos fogos. Todos sabemos que não o fez. Disse que Centeno deixava um legado histórico. O legado único deve ter sido para uma reforma dourada para o Banco de Portugal. Disse que António Costa deixa um legado credível que é o seu seguro de vida. Eu respeito a posição de Marcelo Rebelo de Sousa, mas o que me pergunto é isto. Será que alguém da direita que esteja bom da cabeça pode votar Marcelo Rebelo de Sousa? Deixou parte da direita órfã ao longo dos últimos 5 anos? Isto responde-se rapidamente. O povo português votou 2 vezes numa maioria de esquerda. Votou. A nível nacional. Eu respeitei. Os açorianos votaram maioritariamente uma maioria de direita nos Açores. Eu respeitei. Aí já acha bem. Aí já acha muito bem. E há uma parte da esquerda que diz como é que acha bem haver uma maioria dependente de um partido, que é um partido antissistémico, antidemocrático. Mas o que é que podia fazer aí? E à direita, há quem diga como é que aceita e respeita a vontade do povo português que dá 2 maiorias à esquerda. Mas isto não é aceitar a vontade do povo português. 2 maiorias à esquerda. É elogiar o PS. Não sei se está a ver. Bom, é elogiar o PS. Quer falar? Se quer falar... Estamos a ouvi-los. Estamos num debate. Pronto, estamos a ouvi-los. É um debate. Não é um monólogo. Bom, quer dizer, dá-lhe jeito. Quando a maioria de direita é respeitada pelo Presidente. Não lhe dá jeito quando a maioria de esquerda é respeitada pelo Presidente. Dá jeito a elogiar o PS. Dá-lhe jeito. O Presidente anda com a direita ao colo nos Açores, anda com a esquerda ao colo no país. Sim, é exatamente o mesmo raciocínio. Mas o que é que podia fazer nos Açores, Sr. Presidente? É exatamente o mesmo raciocínio. O que é que podia fazer nos Açores? É exatamente o mesmo raciocínio. Agora, o Presidente vetou quando teve de vetar. Não. O Presidente vetou quando teve de vetar. O Presidente, na crise da Caixa Geral de Depósitos, disse o que tinha a dizer do Governo. Nos fogos, disse o que tinha a dizer do Governo. O Presidente tinha que declarar o estado de emergência. Isso não é verdade.
sem a concordância do Governo, declarou: o Presidente é rigorosamente independente. E os portugueses têm compreendido Posso lhe isso. dar vários exemplos? Custa-lhe muito isso. Não, a mim não. Mas têm sistematicamente Não, a mim não me custa, apoiado não me custa o Presidente nos últimos 5 isso é outra anos, coisa, isso vamos porque ver. sabem Isso vamos que é ver. independente. Portanto, rejeita as críticas que lhe têm sido feitas por vários quadrantes dessa colagem. Tempo para responder, Olha, André Ventura? Só para dizer o seguinte, repare, eu compreendo que Marcelo Rebelo de Sousa diga assim, eu nos Açores dei a mão à direita. Não podia fazer outra coisa. Alguém acha que os partidos de direita quiseram o Chega e levaram o Chega ao colo? Os açorianos é que meteram lá o Chega e disseram que sem Chega não vai haver maioria nenhuma, nem para um lado nem para o outro, que é o que vai acontecer aqui quando houver eleições para a Assembleia da República. Não é nenhuma força que nos vai levar ao colo, nem nenhum presidente, nem... Foi o povo que saiu à rua para votar contra o sistema. Mas eu não levei ao colo, eu estou a dizer que eu respeito. Mas não podia fazer nada. Eu respeito. Não podia fazer nada. Note bem, eu respeito que amanhã haja uma maioria de direita em que se Mas integra deixe-me responder o apoio só. do Chega. Iria Agora, atuar tem da de mesma respeitar maneira? Iria o facto atuar? de eu respeitar haver uma maioria de esquerda. Mas eu E iria respeito- atuar da mesma maneira, Marcelo Rebelo de Sousa? Exatamente da mesma maneira. Independentemente de ser de esquerda ou de direita. Exatamente. Eu respeito isso. O que eu não compreendo é que... Eu não mudo. Uma coisa é Não respeitar... mudo. Vamos ouvir André É porque eu Ventura não sou agora. líder de facção. Por favor, vamos ouvir André Até Ventura. fica mal esta crítica, enfim. Mas enfim, acho que deveria ter, neste aspecto estamos aqui os dois como candidatos presidenciais, temos as nossas diferenças, mas acho que precisávamos de reconhecer que estamos em pé de igualdade como candidatos, e não um é um líder de facção Eu e outro é sou o presidente presidente de um de todos os partido. portugueses. Lá está, é a sua opção com Mário Soares, quer ser o tal presidente de todos os portugueses, com resultados Eu não de 70%. sou presidente de um partido e ao isso. mesmo tempo Mas- candidato mas a presidente É algum da problema República? ser presidente de um partido e ser candidato a presidente da Não República? sou. O que eu saiba, a lei não proíbe, por isso. Mas eu gostava de responder ao seguinte. Marcelo Rebelo de Sousa pode dizer, e bem, que respeito aos resultados parlamentares. Ele não pode fazer outra coisa, na verdade. Face à nossa Constituição, não pode fazer outra coisa. O que pode não fazer é estar sempre a paparicar e a elogiar o Governo. Sempre a dizer que António Costa está muito bem, que, vejam lá, não criem problemas no orçamento, senão isto é o diabo. Vem aí o Chega, ou vem aí o PSD e ainda ganham as eleições. Ou dizer que Centeno tem um legado notável, entre outras coisas. Mas, já que me perguntam, eu vou-lhe dar 2 exemplos. Como é que promulgam uma lei que permite as expropriações? Como aconteceu este ano na Assembleia da República? Como é que não vetam uma lei, como a Lei de Base da Saúde Pública, que tem uma cegueira ideológica enorme para a direita? Quer dizer, pergunta assim, então, mas dê-me lá exemplos. Estão aqui exemplos, mas eu podia-lhe dar mais. Agora, o que eu não compreendo, e se me perguntasse assim, o que é que o Presidente não fez e devia ter feito? E desculpe lá, eu hoje não quero chatear muito os telespectadores com isto, mas eu gostava de lhe mostrar outra coisa, Sr. Presidente. Se reconhece esta fotografia também. E quero-lhe perguntar honestamente. Sim, eu conheço. E reconhece porque esteve lá. Estive lá. E não lhe estou a imputar responsabilidade direta, mas o Sr. Presidente exigiu ao Governo que resolvesse problemas de pessoas como esta, que é o Sr. Manuel Nascimento. O Sr. Manuel Nascimento morreu nos fogos de Pedrógão, sem ver a sua casa reconstruída, Eu sei. sem ver E eu nenhuma lutei por compensação. isso permanentemente. Pronto, mas sabe uma que eu coisa, lutei Sr. por isso Presidente, permanentemente. uma coisa- A família dele pode dizer que eu estive em contacto sempre com Sr. ele. Presidente, uma Sempre. coisa é vir aqui, dar abraços, tirar selfies, e é bonito. Outra, a verdade é que o senhor morreu, nenhuma compensação lhe foi atribuída e nem sequer a casa teve reconstruída. Já foi reconstruída. Ora, isto na altura Já em que ele foi morreu. Na reconstruída. altura em que ele morreu. Já foi na altura em que ele reconstruída. Foi morreu, reconstruída. morreu sem ver a casa reconstruída. Foi reconstruída. E o que eu lhe pergunto é se, como Presidente, não acha que ficou muito aquém do que a direita lhe exigia, que o centro-direita lhe pedia, para chamar o Governo à colação em casos como este e outros. Desculpe, E se eu há acho que devia ter exemplo, feito. se há Desculpe lá, exemplo acho que eu devia de ter doação minha integral é o dos fogos. Os portugueses lembram. Mas o Governo não Eu seguiu estive lá. aquilo que disse. Eu estive lá. As pessoas, eu estive lá. Não estiveram muitos políticos, mas eu estive lá. Mas de que vale Mas estive dizer lá uma vez, 10 vezes, se o 20 Governo vezes. não fizer nada e não seguir o que Não disse? fizeram. Oh, Fizeram. Quer dizer, é que eu... Desculpe Não, lá. desculpa. Desculpe lá. É do Ministro vamos da ouvir. Justiça. Eu ouço Mas, criticar. desculpa, Eu ouço isso criticar é a Ministra... pura- Então, é desculpe. pura André, demagogia. por favor, É agora pura- já é interrompeu. pura demagogia. Não é, desculpe. É pura São demagogia. factos. É que Eu estive em ouço contato criticar- André, com a não se família. entende. Este debate assim não se entende, Estive meus em senhores. contacto com a família do Vamos Sr. ouvir. Varela. Mas tem- É nos Já fala. fogos. É que esse é o exemplo. Fiz o discurso mais violento que houve contra o Governo. E as consequência disso? Olha, a Ministra da Administração Interna pediu Mas isso é admissão uma consequência imediatamente. política. Eu estou a falar das pessoas. Bom, Para as na pessoas. vida das É que isso pessoas, mudou. o que não foi Deixa- reconstruído de casa. Deixou pessoas como esta. O que não foi sem casa. reconstruído de Quer casa. dizer, acho que... O senhor tem a coragem de dizer Tenho. que não houve a reconstrução no sítio onde houve os fogos. Vê-se a bagunça. E o senhor andou foi. lá. Vê-se a bagunça. Foi lá ver foi. alguma Por acaso vez. já fui várias vezes. Ah, foi várias Por acaso vezes. já fui várias vezes. Por acaso já fui várias Imagino. vezes. Mas olha, claro, eu Imagino. tinha que dizer isto. Imagino. Porque por Já acaso já fui disse, várias vezes. Imagino. já disse. Não, quero só dizer duas Só coisas. para fechar, por favor, para avançar. É uma demagogia barata. Na verdade, Marcelo Rebelo de Sousa diz assim: eu digo sempre, estou lá e vou lá. Mas isso não interessa nada. Se não tiver consequências, diz que os portugueses forem enganados na vacinação. A ministra continua em funções. Abre a porta à saída de Eduardo Cabrita. Ainda hoje ele esteve comigo na Assembleia da República. De que vale um presidente, então,
cujas palavras valem zero do ponto de vista da ação do Marcelo governo. Rebelo de Deixe-me Sousa. agora responder rapidamente, que é assim. Sim, e- O senhor deputado fazia o que tem dito várias vezes, é dissolvia a torto e a direito. Não, nunca disse isso. Sim. Nunca disse Demitia ministro e tal. Sabe perfeitamente que o administração Presidente da interna. República só pode demitir sob proposta do Primeiro-Ministro. Pode abrir a porta, Sr. Presidente, sabe muito bem, como já fez. Aliás, reconheceu há bocado que fez, como Ministro da Administração Interna. Abrir a porta Pode abrir não a é porta. demitir. Bom, mas pode fazer. Criticar, pode formular, quer uma crítica contundente como aquela que fiz ainda há pouco tempo relativamente ao episódio da Justiça. Mas a Ministra continua em funções. Portanto, na verdade, o Governo Marcelo não Rebelo está de muito... Sousa, Faria André diferente, Ventura, quer dizer, Marcelo Rebelo de demitia, Sousa. mandava um decreto a demitir os ministros. Não, Sr. Presidente, se não fazia uma demitia, coisa diferente. se não Era demitia, claro na linguagem, Sabe que a diferença, sem meias palavras. Sabe que a diferença é a seguinte, Era eu sem podia meias vir para palavras. aqui. Por favor, estão a falar ao mesmo tempo. Era sem meias palavras a dizer que a Ministra já não tem condições políticas para Olha, continuar. Pronto, fechar o assunto. mas sabe uma coisa, a diferença é o seguinte, eu sou Presidente da República e venho para aqui como candidato a Presidente da República. Também eu. Era muito... Também eu, senhor. Não, era muito popular eu Não chegar percebo, aqui não como percebo. candidato, despiou o fato de Presidente e dizia, olha, eu demito este. E depois não Sabe que demitia. não é isso. Marcelo Isso é Rebelo de facílimo Sousa, dizer. já percebemos a vossa Difícil é ser posição. Presidente da República. Estamos a repetir ideias, vamos avançar. André Ventura acusa-o a si de ter sido desautorizado e manipulado pelo Governo na pandemia. Já sabemos que temos, de novo, um estado de emergência, o 8º. Está a banalizar o uso deste Não, acho que mecanismo? não. Acho que não. Basta ver a evolução, e agora estamos a falar de coisas muito sérias. Não havia muito alternativa? Sérias, muito sérias. Porque quando chegamos ao número 10.000 e quando vamos esperar pelo número da manhã, depois naturalmente que amanhã o Governo irá ponderar se é de manter a ideia originária, que é a ideia de ser um estado de emergência intercalar, ou se é preciso agravar o estado de emergência. Vamos ver. A ideia era não considera esperar pelo que dia está 15 a banalizar. Mas não está a banalizar, porque sem estado de emergência, aliás, em todos os países da Europa, há a declaração de estado de emergência e não há banalização. Quando Ana Gomes diz que teria pedido à Assembleia que aprovasse uma lei de emergência sanitária, não seria suficiente? Sim, mas como sabe, a Provedora de Justiça está a preparar isto e todos os partidos ouvidos por mim reconheceram que não é em plena pandemia que se vai aprovar uma lei de emergência sanitária. É depois de passada a pandemia. André Ventura, já ontem aqui disse, está contra este estado de muito emergência. claro. Aqui a questão é- Qual é a alternativa? Aqui a questão é muito Depois dos simples. números de hoje, 10.000 novos infectados, 91 mortos, sabemos que quanto mais infectados, mais internados, mais mortes. É mesmo assim? É outro bom Qual é a exemplo alternativa? do candidato e presidente, e agora candidato Marcelo Rebelo de Sousa. Há um governo que se apresenta na Assembleia da República e diz: uma das coisas que vamos ter no estado de emergência é libertar reclusos. E libertar reclusos, alguns deles com crimes, enfim, de todo o tipo, alguns deles até se meteram depois em crimes, como vimos em várias peças de reportagem, e um presidente de direita, ou dito de direita, permite que reclusos saiam quando os portugueses estão confinados em casa e os presos é que vêm cá para fora. É um dos exemplos de como o estado de emergência, e aí não é diretamente imputável a Marcelo Rebelo de Sousa, mas ele deveria e poderia ter tido uma ação fundamental, que era dizer, isto aqui não passa, mas não, permitiu aquilo que eu acho que é a maior infâmia do Estado de Direito e do Estado de Emergência, que foi, enquanto portugueses estavam confinados, nós tínhamos bandidos a ser colocados cá fora. Mas eu dou-lhe outro exemplo. Quando eu digo que Marcelo Rebelo de Sousa é manipulado pelo Governo, é fácil de perceber. É que o Presidente faz um decreto. Esse decreto depois é regulamentado pelo Governo. E tivemos vários casos em que à meia-noite o país é surpreendido com restrições ridículas e eu e o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa reconhecer-me-á essa lealdade, já lhe fiz esse reparo, não a ele, mas ao Governo, com o Sr. Presidente da República, de que os restaurantes têm que fechar à 1 da tarde, conselhos são muito elevados, extremamente elevados, outros são um pouco elevados, outros são o diabo que o carrega, ninguém percebe nada, outros têm que fechar à 1 da tarde, concentrando tudo durante a manhã, criando um caos ainda maior, e o Presidente da República, perante isto, tem uma inação completa e diz só: temos que ter estado de emergência porque há uma pandemia. Vamos ouvi-lo Ora bom, na resposta? Primeiro, percebe, não é? quem decretou o estado de emergência contra quase tudo e todos fui eu. Não é isso que está em causa. Fui eu. Não, mas é preciso Não é isso que está em recordar causa isso. aqui. É o tipo de estado de emergência que está em causa. Não, assumi essa responsabilidade. Assumi. Como assumo a máxima responsabilidade em relação à pandemia. E pelas prisões também Assumo. reconhece a responsabilidade. Assumo. De libertar pessoas Sim. enquanto Assumo. estava o país confinado. Aumentou a criminalidade? amor de Deus. Aumentou a criminalidade? questão- Não aumentou. A questão não é aumentou. Não não. aumentou. É o não sinal aumentou. que se dá aos portugueses. Assumo que era um problema humano. Não é um problema. Era um Tanto problema que houve humano. países que não Era um fizeram. problema humano. Houve países que não fizeram. Como não Se fosse um visita as país humano. prisões, não sabe como se vive lá. Na República. Não sabe. Era um Candidato problema Marcelo humano que se Sousa, vivia lá. um E era um homem problema de saúde de direita pública. não pode dizer Era isso. um problema de Não saúde. pode dizer Não isso. Eu sou Não direita pode dizer isso. social. Aliás, o PSD eu não votou tenho contra nada a isso. ver com a sua direita. O PSD votou contra isso. A sua direita é isso. Mas o PSD é uma estava direita contra. persecutória O PSD estava dos bons contra. e dos maus. O seu partido estava contra. É uma direita que defende que há os justos e os injustos. Portanto, libertar presos e deixar os portugueses fechados em casa. Não é isso. É que está bem feito. Saíram bem mais tarde
na altura em que o confinamento tinha terminado. Não interessa. É um mau sinal. É verdade. É um péssimo não sinal. aumentou a criminalidade, ao contrário Houve do que tinha crimes dito. cometidos. Não Houve aumentou. crimes cometidos por alguns destes indivíduos. Vários. Não aumentou a criminalidade. É um debate. Não aumentou a criminalidade, está provado. Há números. Mas acha que ia aumentar a criminalidade por saírem... Não aumentou a criminalidade. Terceiro ponto, era um problema de justiça e um problema de saúde pública gravíssimo nas prisões portuguesas. Não havia casos. Agora, não havia casos nas prisões. Vamos a outra coisa. Há aqui Sr. Marcelo, uma não havia coisa que eu casos não nas tolero. prisões. Estamos a 3 minutos do final. Não havia casos. Eu não sou manipulado Não por havia ninguém. casos. Eu Não não havia sou casos, manipulado por ninguém. Está enganado E não nas admito prisões. que o senhor deputado aqui diga o que não diz nas audiências em Belém. Não é verdade. É verdade. Não é verdade. Nunca me disse que Não é verdade. eu era manipulado pelo Partido fiz-lhe Socialista. ver que o Governo anda nas suas costas a legislar. Em Belém E anda a usa fazê-lo. outro tom, Não é Estão a falar verdade. ao mesmo discurso, tempo. Não é verdade. outra Calma, conversa. não é verdade. É outro, Não é verdade. é o Mas deputado e reconhece que o presidente André Governo o Ventura. enganou ou não? Reconhece que o Governo Marcelo o enganou Rebelo de ou não? Sousa, peço-lhe o seu silêncio agora para ouvir André Ventura. Faça favor de responder para fecharmos este assunto, que eu muito tenho uma última simples. questão. A crítica é fácil de perceber. É que o Marcelo Rebelo de Sousa não pode dizer que faz o estado de emergência e depois não quer saber de como o Governo regulamenta. Quer dizer, é responsável Mas eu por tudo. sei como é que ele regulamenta. Bom, eu então, sou responsável por tudo. Eu eu assumo a responsabilidade plena. Então deixa-me dizer-lhe Eu uma coisa. assumo a Então deixa-me dizer-lhe uma responsabilidade coisa. Então ainda é pior do que eu pensei. Pronto. Porque eu pensava... Será pior. Veremos o que de os portugueses dizem dia Muito bem, 24. Vamos ver, dia Muito bem, 24 vamos veremos. fechar. Só Pior terminar do que que eu não dei a pensa. resposta. Vamos fechar Só neste para tema, dizer por que eu favor. não compreendo como é que se pode fazer um estado de emergência vago e abstrato. E depois o Governo aparece à meia-noite a dizer que os restaurantes têm que fechar, os cafés têm que fechar, não há apoios, siga para a frente e o Presidente diz que está tudo bem, que foi ele responsável. Bom, Marcelo Rebelo de Sousa, para fecharmos, há aqui uma nota, enfim, que gostaria de saber a sua opinião, porque André Ventura defende uma revisão constitucional que reduza uma série de coisas, entre elas deputados, acaba com o cargo de Primeiro-Ministro. Deputados, finalmente concorda comigo. E que instaura... Eu defendi isto há 30 anos. Mas não vamos Ele para aí concorda agora. comigo. E Pronto. que instaura um regime Está presidencialista. um ponto em que concorda comigo. Concorda? Uma quê? mudança de regime presidencialista? Não. Acho que Porquê? não. Porque o presidencialismo em Portugal iria conduzir à ditadura. Como Não, aconteceu não daria com o mais poderes ao presidencialismo. Presidente para Pois é, mas resolver algumas das simplesmente coisas no que estão hoje passado pendentes? o presidencialismo conduziu à ditadura. Assim como o parlamentarismo conduziu a uma instabilidade em termos de poder executivo quase crónica. E é a lição disso que levou os constituintes e reconstituintes várias vezes a ponderarem, e o que é facto é que com 5 presidentes completamente diferentes o sistema serviu. Mas temos regimes presidencialistas democráticos. Muito democrático. Temos com Nomeadamente na dois Europa. partidos, Estados Unidos da América, França? temos. França. A França não é presidencialista, é semipresidencialista. Sim, mas então o Presidente tem um papel executivo, semipresidencialista, tem um papel não é executivo. presidencialista. Para fechar, André Ventura, defende este regime A razão para é quê e simples. porquê? A redução de deputados, eu já o tenho dito, e aí penso que temos um ponto em comum. Temos 280 deputados que não servem para nada, muitos deles. Não é ou seja, não servir para nada. muitos deles Era não um têm uma sistema intervenção em 4 anos. Inacreditável. Não há uma intervenção em 4 E um anos. Primeiro-Ministro também não é necessário, porquê? Porque é que defendemos um sistema presidencialista? Repare, é a eleição mais clara de todas. Aqui não há jogos de bastidores, não há maiorias negativas. Aqui os portugueses vão votar em quem querem que lidere o Estado. Poupávamos milhões em custos aos contribuintes, em órgãos e ministérios. Temos o maior... Olha, vou-lhe dar um exemplo, claro. Temos o maior governo da história, que o Presidente permitiu. Temos o maior governo da história. Quando foi preciso fazer um plano para a crise económica, fomos buscar um consultor externo. Então, para que diabo é que a gente precisa de tantos ministros, tantos deputados, tanta confusão? O sistema presidencialista é mais simples, é direto e tem uma vantagem. As pessoas votam, sabem quem estão a votar e escolhem o seu homem. Era isso que E eu não gostava é, de ver não é um em caminho Portugal. para uma ditadura. A única ditadura que eu quero é a ditadura em que os portugueses de bem são pela primeira vez reconhecidos como André tal. Ventura, Marcelo Rebelo de Sousa, muito obrigada pela Obrigado. vossa Obrigado. presença Obrigado. hoje na SIC, neste terceiro debate. Amanhã, novo debate, de novo na SIC, será entre